Olá, continuando a nossa segunda aula hoje, nós vamos falar sobre patrimônio. Já desde a primeira nós sempre vimos falando que patrimônio ele é o objeto de estudo da contabilidade. Então, já se falou bastante que é o objeto de estudo e que a contabilidade ela estuda, controla o patrimônio das entidades e que à medida que uma entidade organizada ela possui patrimônio, sobre esse patrimônio a contabilidade então vai exercer as funções dela, a função controle, que seria a função administrativa, controlar o patrimônio, e a função econômica, que é a apuração de resultados. Então, já falamos muito sobre patrimônio, então agora nós vamos conhecer esse patrimônio sob o ponto de vista contábil. Então nós dizemos que patrimônio, ele conceitualmente ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma entidade, vinculados a uma pessoa, a uma empresa. Isso é o que nós consideramos como sendo patrimônio sob o ponto de vista contábil. Agora esse patrimônio, ele é composto de bens, direitos e obrigações. Então, quando nós falamos em bens, bens são todas as coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas e devem ser passíveis de avaliação monetária, para que ele seja considerado realmente como sendo patrimônio da entidade. E o patrimônio, ele também pode ser considerado como sendo os direitos. Direito é um patrimônio. Direitos são os valores que a empresa tem a receber de terceiros. Nós podemos também dizer que os direitos eles são créditos que a empresa tem a receber de terceiros, a receber de outras pessoas. E as obrigações, elas representam as dívidas que a empresa tem com outras pessoas. Ou nós podemos dizer que as obrigações elas são débitos da empresa para com terceiros. Ou seja, o patrimônio da empresa é composto por bens, é composto por débitos, que são as dívidas, e por créditos, que são os direitos que a empresa tem para receber de terceiros. Então são exemplos de patrimônio: as máquinas, os veículos, dinheiro que a empresa tem em caixa, os imóveis, as duplicatas a receber, contas a receber, adiantamentos a receber, fornecedores, contas a pagar, salários a pagar, impostos a recolher, tudo isso aqui são chamados de patrimônio, que em síntese são os bens, os direitos e as obrigações que a empresa possui. Agora, quando se trata então de bens mais especificamente, os bens eles podem ser classificados em bens de uso, bens de venda, bens de renda, bens de consumo, bens numerários. Nós falamos que são bens de uso, aqueles itens que são utilizados no dia a dia para que a empresa possa atingir seus objetivos sociais. Então são exemplos de bens: máquinas, veículos, equipamentos, prédios, dentre outros. Os bens, eles podem se dividir em dois grupos. Bens de uso, então, podem se dividir em tangíveis e intangíveis. São considerados bens de uso tangíveis, aqueles que são palpáveis, aqueles que são corpóreos. Então são, por exemplo, terrenos, imóveis, móveis e utensílios, máquinas, equipamentos, veículos, dentre outros. Assim como são considerados como sendo bens intangíveis, os bens imateriais, aqueles que não são palpáveis, aqueles que não são corpóreos. Então são marcas e patentes industriais, fundo de comércios, luvas, concessões obtidas, isso é que nós consideramos. Também direitos autorais são tratados e considerados como sendo bens de uso intangíveis. Temos também uma outra categoria de bens que são chamados bens de venda. Os bens de venda são aqueles bens que a empresa adquire para vender. Basicamente são as mercadorias, que são os bens de uso, bens de venda da empresa. A empresa compra e vende da mesma forma como adquiriu, sem realizar nenhuma transformação. E nós temos também os produtos acabados que estão prontos para a venda, que aí nesse caso os produtos acabados, eles também são considerados como sendo bens de venda, uma vez que estão acabados no estoque,
prontos para serem vendidos pela empresa. Aí são chamados então de bens de venda. Temos também uma outra categoria que são chamados bens de renda. Os bens de renda são os valores de bens que geram renda para a empresa. São, por exemplo, os imóveis alugados, as participações em outras empresas, são obras de arte. Então, os bens de renda são aqueles bens que eles são adquiridos pela empresa com a intenção de ficar com a empresa, de permanecer com a empresa, mas que eles, com o tempo, eles vão gerar um rendimento para a empresa. Então, quando falo os imóveis alugados, eles são bens de renda. Por que são bens de renda? Porque os imóveis alugados, eles estão com a empresa, eles são de propriedade da empresa, mas eles estão gerando um rendimento mensal de aluguel, uma renda mensal de aluguel. Então, é o caso de bens de renda. Assim como as obras de arte, elas são consideradas bens de renda, porque elas, com o tempo, elas vão se valorizar e elas vão trazer uma renda futura para a empresa. Não uma renda de aluguel, mas uma renda em função da sua valorização, no caso. Também as participações societárias, porque faz parte da atividade de qualquer empresa participar do patrimônio de outras empresas, ser sócios de outras empresas. Inclusive, há empresas que são criadas, são constituídas com o objetivo unicamente de participar do patrimônio de outras empresas, que é o caso das holdings. Então, as holdings, elas são empresas constituídas e que ela tem como objetivo fim participar do patrimônio de diversas outras empresas e que, por sua vez, a renda que ela vai obter é justamente a renda por participar de outra companhia. É o lucro que as outras companhias nas quais ela investe que irão proporcionar a ela um rendimento. Então, por isso, bens de renda, participações em outras empresas. Nós temos também os bens de consumo, que são aqueles materiais que a empresa compra, ela adquire para no dia a dia ela utilizar, no dia a dia ela consumir. Então, aí por isso bens de consumo. São, por exemplo, material de escritório, que a empresa compra, ela compra em grande quantidade. À medida que ela compra em grande quantidade, isso vai ficar no estoque. Quando que isso vai se transformar para a empresa em despesa, por exemplo? A partir do momento que ela consome esse material de escritório. Então, aí nesse caso, justamente por causa do princípio da competência dos exercícios, que nós só consideramos como despesa a partir do momento que a empresa consome um bem ou um serviço. Então, é nesse caso, o material que a empresa compra para o seu consumo, enquanto não consumido, ele está no estoque de material de consumo. Por isso que nós temos os bens de consumo. E os bens numerários são a quinta categoria dos bens. Então, esses bens numerários, eles representam o dinheiro em caixa, o dinheiro em conta corrente de livre movimentação. Os bens numerários, então, eles representam as disponibilidades da empresa, o dinheiro que a empresa tem e que ela pode a qualquer momento se dispor deles. Aí isso são considerados então como sendo bens numerários. Direitos, quando nós falamos em direitos, são bens de nossa propriedade que se encontram em poder de terceiros. Aparecem no patrimônio das entidades como sendo valores a receber. Então, também nós podemos dizer que os direitos, eles representam aqueles bens que são de nossa propriedade, mas que estão em poder de terceiros. Nós temos o domínio, mas não temos a posse. Então, aí, nesse caso, eles são tratados como sendo direitos a receber. E são exemplos de direitos: as duplicatas a receber, os títulos a receber, os aluguéis a receber, clientes. Então, são nomenclaturas que nós consideramos como sendo elementos que representam direitos para a empresa. Também as obrigações são valores que a empresa tem a pagar para terceiros. Então, é o outro lado do direito. Uma vez que alguém tem um direito a receber, a outra pessoa, o outro lado, tem a obrigação de pagar. Uma pessoa tem o
crédito, a outra tem o débito, que são as obrigações, então, nesse caso. Obrigações são bens de propriedade de terceiros que se encontram em nosso poder, que se encontram em poder da empresa. E as obrigações aparecem no patrimônio das entidades como sendo valores a pagar. Então são exemplo de obrigações, as duplicatas a pagar, títulos a pagar, aluguéis a pagar, fornecedores, impostos a recolher, impostos a pagar. Então tudo que é a pagar ou a recolher, isso é considerado como sendo obrigações da empresa. O patrimônio, ele deve ser apresentado sempre evidenciando o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. Por quê? Porque a contabilidade, ela só considera como sendo patrimônio aquilo que tem condições de ser avaliado monetariamente. Então é por isso que nós também dizemos que a contabilidade, ela fornece informações sobre a composição e as variações qualitativas e quantitativas que ocorrem com o patrimônio. Então nós vamos dizer o que é o patrimônio e quanto vale esse patrimônio. É por isso então que no patrimônio, em qualquer relatório produzido pela contabilidade, que seja considerado como sendo relatório contábil, nós temos os aspectos qualitativo e os aspectos quantitativos, ou seja, o que é o patrimônio e quanto vale esse patrimônio. Seja ele bens, seja ele direitos, seja ele obrigações, nós vamos apresentá-los destacando sempre o qualitativo e o quantitativo aqui. E então, como agora que nós vimos o conceito de bens, o conceito de direitos e o conceito de obrigações, e que isso nós vamos aprendendo, então, para que serve essa relação, né? Por que dividir em bens, em direitos e em obrigações? Então, à medida que nós conhecemos, nós começamos a ter uma visão do patrimônio e isso vai nos permitir também conhecer o patrimônio líquido. Que quando se fala patrimônio líquido, ele não é um outro tipo de patrimônio. O patrimônio líquido, ele é considerado como sendo a riqueza líquida da empresa. O patrimônio líquido, então, ele é o momento que nós começamos a ter a visão de elementos positivos e elementos negativos dentro da composição patrimonial. Quando nós falamos aqui bens e direitos, bens são da empresa. Direitos são valores que a empresa tem para receber de terceiros. Então aí vale dizer que os bens e direitos, eles representam os elementos positivos do patrimônio da empresa. Elementos positivos que compõem o patrimônio da empresa. Enquanto que as obrigações, elas são valores que a empresa tem a pagar para terceiros. É aquela ideia de que as obrigações são bens de terceiros que não são da empresa, que estão em poder da empresa, mas que não pertencem a ela. Então, nesse caso, as obrigações são valores a pagar para terceiros. As obrigações, elas representam elementos negativos do patrimônio da empresa, do patrimônio da entidade. E aí da diferença entre esses três elementos, ou seja, bens e direitos, elementos positivos, obrigações, elementos negativos, nós chegamos ao chamado patrimônio líquido. E que a partir daí, dessa ideia, nós vamos também na chamada equação fundamental do patrimônio. Que a equação fundamental do patrimônio, ela é configurada como sendo patrimônio líquido, que o patrimônio líquido é a situação líquida da empresa. Então, patrimônio líquido igual bens mais direitos menos as obrigações. Ou também podemos dizer que seria PL é igual a B mais D menos O. Bens mais direitos menos obrigações. Os bens mais direitos, elementos positivos do patrimônio, e as obrigações, elementos negativos em relação ao patrimônio. E o patrimônio líquido, então, poderia também ser configurado como sendo o ativo menos o passivo. Porque quando se fala ativo, ativo é o conjunto de bens e direitos, quando nós focamos na visão de patrimônio. E o passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar.
no caso, nesta visão aqui, as obrigações exigíveis. Então, por isso, o patrimônio líquido também pode ser configurado como sendo o ativo menos o passivo exigível, nesse caso. Agora, o patrimônio, então, dentro dessa visão de que nós temos o patrimônio líquido, que nós temos a situação líquida, o patrimônio, ele nem sempre ele vai ser positivo. Nem sempre a diferença entre os bens mais os direitos, menos as obrigações, ele vai gerar um patrimônio líquido. Ele vai ser positivo para a empresa. Então, ele também, dependendo da composição desse patrimônio, ele pode ser nulo ou ele pode ser até mesmo negativo. Então, daí é que nós chegamos ao estudo das chamadas situações líquidas patrimoniais. O patrimônio, ele pode apresentar 3 situações. A chamada situação líquida positiva, a situação líquida negativa e a situação líquida nula ou compensada. Nós dizemos que a situação líquida é positiva quando o ativo é maior do que o passivo, gerando um patrimônio líquido positivo, patrimônio líquido favorável, um patrimônio líquido superavitário para a empresa. Nós dizemos que a situação líquida é negativa quando o ativo é menor do que o passivo. E isso gera um patrimônio líquido negativo, um patrimônio líquido desfavorável, um patrimônio líquido deficitário. E nós dizemos que a situação líquida é nula ou compensada quando o ativo é exatamente igual ao passivo exigível. E isso gera um patrimônio líquido nulo ou equilibrado. Então, andando um pouco mais aqui, nós temos a configuração de uma situação líquida positiva, ativa ou superavitária. Então, nós dizemos que a situação líquida da empresa ela é positiva quando a soma dos bens mais os direitos é maior do que a soma das obrigações exigíveis da empresa. Por exemplo, aqui, nós temos de bens R$100, de direitos a receber 50, então nós temos R$150 de ativo. Agora, nós temos obrigações a pagar de 90. Então, vendendo todos os bens, recebendo os direitos, nós arrecadamos R$150. Com esses 150, nós pagamos as obrigações de 90, sobra para a empresa 60. Então, esse 60 é o que nós chamamos de patrimônio líquido, riqueza líquida da empresa. É o que sobra para a empresa, ou é o que sobra para a empresa devolver para os sócios, porque o patrimônio líquido é o dinheiro que o sócio investiu na empresa e que, por sua vez, vendendo bens, recebendo direito, pagando as obrigações, sobra R$60 para o sócio. Então, isso é bom, sobra dinheiro. Situação líquida positiva. Superavitária, ou nós dizemos situação líquida ativa. Por quê? Porque o ativo é maior do que o passivo exigível nesse caso. A outra situação líquida que nós podemos ter é a chamada situação líquida passiva, negativa ou deficitária. E aí é que nós consideramos o seguinte: na situação líquida negativa, bens mais direitos são, no caso, menores do que as obrigações. E é quando nós temos aqui ativo, bens 100, direitos 50, total 150. As obrigações da empresa totalizam aqui R$180. Bom, se elas totalizam R$180, então a empresa tem um passivo a descoberto de R$30. Isso significa, então, que se a empresa vender todos os bens, todos os direitos, ela não consegue pagar as obrigações no valor de R$180. Então, falta dinheiro. E por isso é que nós dizemos, então, que a empresa ela tem um passivo a descoberto no valor de R$30. Porque o valor do ativo ele não é suficiente
para cobrir, para pagar as obrigações exigíveis da empresa. E aí então a situação líquida da empresa é negativa, é deficitária, a situação líquida é passiva, porque o passivo é maior do que o ativo, o passivo exigível, gerando um patrimônio líquido negativo de R$30, demonstrando que é o dinheiro que falta para a empresa para ela pagar as suas obrigações, as suas dívidas. O outro patrimônio líquido, a outra situação líquida que nós temos, outra configuração, é a chamada situação líquida nula ou compensada, que essa situação, ela se revela quando nós temos aqui bens mais direitos no valor de R$150, nós temos obrigações exigíveis também no valor de R$150. E aí, nesse caso, nós dizemos que o patrimônio líquido da empresa é nulo ou compensado, é equilibrado, é zero, não tem, ele não existe. Nesse caso, se a empresa vender todos os bens e direitos, ela arrecada R$150, paga as obrigações no montante de 150, sobra zero, não sobra nada. E daí então é que nós costumamos dizer que nesta situação, quando a empresa está com situação líquida nula ou compensada, a empresa ela está com a situação equilibrada. Agora o sócio já perdeu todo o dinheiro que ele investiu na empresa. Por quê? Porque o dinheiro que o sócio investe, ele está aqui no patrimônio líquido da empresa. Agora, se ela já não tem mais patrimônio líquido, isso significa que o sócio não tem mais nada na empresa. Todo o dinheiro que está com a empresa, no caso, aqui, os R$150, a empresa deve para terceiros, que seria esses 150 aqui. E aí não sobra nada para os seus sócios. Situação líquida nula ou compensada. Tá? Bom, aí então, olha, surgiu uma nova figura, que é a figura da situação líquida, que é justamente aquilo que nós chamaríamos de patrimônio líquido. Então, em síntese, nós dizemos o seguinte: o patrimônio líquido ou a situação líquida, ele pode ser positivo, quando bens mais direitos maior do que as obrigações. Ele pode ser nulo, quando o patrimônio líquido igual a bens mais direitos, justamente igualzinho às obrigações. Aí, nesse caso, o patrimônio líquido é zero, é nulo. E nós dizemos que o patrimônio líquido ou situação líquida é negativa quando bens mais direitos são menores do que as obrigações. Surge a figura do passivo a descoberto. Então, quando nós falamos em situação líquida, a situação líquida ela representa a situação apresentada pelo patrimônio da empresa em determinado momento. E aí nós dizemos que a empresa possui patrimônio líquido quando a situação líquida é positiva, somente quando ela é positiva, porque quando a situação líquida é nula ou compensada, ou quando ela é negativa, não há patrimônio líquido, não existe patrimônio líquido na empresa. O que nós temos então é uma situação líquida negativa ou situação líquida nula. Então, quando você se deparar com uma pergunta que lhe é feita, dizendo lá em qual das situações a empresa apresenta patrimônio líquido, é somente na situação líquida positiva. Retomando aqui, você pode verificar isso claramente. A única situação em que sobrou dinheiro para o sócio é a situação líquida positiva. Você observa aqui que somente na situação líquida positiva aqui nós tivemos R$60 de patrimônio líquido. Na situação líquida seguinte, que é a situação líquida negativa, olha, não sobra patrimônio líquido nenhum para a empresa. O que sobra é uma dívida a pagar de R$30. Então aqui a empresa não tem patrimônio líquido. E na situação líquida nula ou compensada não sobra nada, é zero. Então também nós dizemos que não tem patrimônio líquido. A única situação, então, que nós podemos afirmar que há patrimônio líquido é a situação líquida positiva. E são sinônimos de patrimônio líquido. Situação líquida, por quê? Porque quando nós dizemos que a situação líquida é positiva, aí sim é que há patrimônio líquido. Então, situação líquida positiva é sinônimo de patrimônio líquido. E também
quando se fala a empresa tem capital próprio, ela tem capital próprio quando ela tem patrimônio líquido positivo. A empresa tem recursos próprios quando ela tem patrimônio líquido positivo. Ou também nós dizemos que o patrimônio líquido ele é o passivo não exigível da empresa. Porque o patrimônio líquido ele representa a riqueza líquida da empresa. E essa riqueza líquida da empresa pertence aos seus proprietários, que os proprietários da empresa são os sócios ou os acionistas, ou o titular da empresa individual. Ele é que é o proprietário da empresa, é ele que é o detentor do patrimônio líquido da empresa. Agora, o patrimônio líquido da empresa está com a empresa. De quem é esse patrimônio líquido? É do sócio. Foi o sócio quem investiu, quem disponibilizou o dinheiro para a empresa começar as operações dela. E que a principal fonte do patrimônio líquido da empresa é aquilo que nós chamamos de capital social. E a empresa começa com o capital social, que é o dinheiro que foi investido pelo sócio. Por isso que ele é chamado de passivo não exigível, porque no final das contas, se a empresa encerrar as suas operações, esse patrimônio líquido deverá ser devolvido para os seus sócios, que são os verdadeiros proprietários da empresa. E aí então é uma obrigação da empresa para com os seus sócios. Só que é uma obrigação não exigível pelo fato de que o sócio não vai exigir que a empresa devolva esse dinheiro para ele. É uma obrigação da empresa para com os sócios, é uma obrigação que não tem data de vencimento, a não ser que a empresa encerre as suas operações, as suas atividades. Aí sim esse patrimônio líquido terá que ser devolvido para o sócio. Caso contrário, não há obrigatoriedade de devolução. Por isso, passivo não exigível. Então, tá vendo como à medida que a gente vai andando, a gente vai percebendo o quanto que fica fácil, entendendo os conceitos, você entender melhor a contabilidade. Por isso que é necessário que você venha aprendendo todos os conceitos que a gente vem tratando aqui, que isso vai facilitar muito o entendimento e a resolução das questões na hora da prova. Então vamos lá, continuando para mais mistérios ocultos aí na contabilidade. Balanço patrimonial. Então quando nós visualizamos, organizamos o patrimônio de uma forma que fica mais fácil a sua visualização, então nós elaboramos um gráfico patrimonial. E esse gráfico patrimonial, ele é aquele que vai ser visualizado pelo usuário, ele é chamado de balanço patrimonial. Então o balanço patrimonial é o gráfico patrimonial, ele é a representação organizada do patrimônio líquido da entidade. Ele é feito como se ele fosse uma fotografia da empresa em uma determinada data, em um determinado momento, aí por isso é considerado então como sendo o balanço patrimonial. E no balanço patrimonial, nós costumamos dividir esse balanço em duas partes, sendo que uma das partes é composto pelos chamados elementos positivos do patrimônio, e que aí é representado pelos bens e direitos, conforme nós já comentamos, e do outro lado nós temos então os elementos negativos do patrimônio, que então é o caso das obrigações. Então, e daí esse balanço patrimonial, ele vai apresentar justamente, de um lado, os bens e direitos, elementos positivos, do outro lado, as obrigações exigíveis, os elementos negativos. E daí, da diferença entre os elementos positivos e os elementos negativos, ou seja, a diferença entre o ativo, bens e direitos, e o passivo, obrigações exigíveis, nós chegaremos ao chamado patrimônio líquido, que vai justamente fazer com que nós tenhamos a igualdade entre os elementos positivos e elementos negativos do patrimônio, e daí por isso o relatório ser chamado de balanço patrimonial, de modo que nós tenhamos a igualdade entre os elementos que compõem o patrimônio, entre os elementos do ativo e os elementos do passivo. E aí então é que nós chegamos nesta composição do balanço patrimonial, que então é composto de bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, apresentado dessa forma conforme a composição. Então,
No próximo bloco nós vamos então dar continuidade conhecendo um pouco mais da composição desse balanço patrimonial, do relatório do patrimônio da entidade.